Tchau. Boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui novamente, na minha terceira palestra aqui, a convite do Grupo de Estudos Espíritas Francisco Cândido Xavier. É um prazer muito grande mesmo, ainda mais para falar desse tema, que é um tema que eu adoro muito. Então, meu nome é Priscila, e eu tenho um canal chamado PK Cursos e Terapias, né? Através do PK Cursos e Terapias, eu e o centro, nós fazemos uma parceria com cursos de energias e bioenergias, 7 corpos, reiki e outros que virão pela frente. Tá? Infelizmente, com a pandemia, nós tivemos que parar, dar uma parada esse ano, o ano inteiro, inclusive, né? Só no começo do ano que a gente fez 2 cursos. E esse canal, ele possui vários conteúdos interessantes, tá? Que eu fui produzindo, de bioenergias, magnetismo pessoal, tá? Autoconhecimento. Nesse tempo aqui de pandemia, nós fizemos vários encontros em grupos, né? Com pessoas, inclusive, da casa também, falando sobre autoconhecimento, devido à importância desse tema, tá? Esse é um tema fundamental hoje em dia. Então, por que se fala tanto de autoconhecimento hoje em dia? Vocês podem observar o tanto de conteúdo que existe na internet e até mesmo fora dela, que vai falar sobre o autoconhecimento e sobre a importância de fazermos esse mergulho interior. Existe uma infinidade de conhecimentos, cursos, artigos, palestras, enfim, uma infinidade de assuntos voltados para esse tema, tá? Isso não é um acaso. Nós também, aqui da doutrina espírita, já ouvimos muito falar sobre a transição planetária. Então, nós estamos num período de transição planetária. Isso é muito falado na doutrina espírita, tá? Então, não é por acaso que o autoconhecimento e a transição planetária vem sendo tanto comentada, tá? Já há alguns anos. Né? E nesse momento em que nós nos encontramos, nós estamos no momento onde existe um excesso do materialismo, tá? Porque nós estamos nesse momento, no momento da Terra, onde a matéria está mais coesa, está mais forte aqui, muito difundida. Esse também é um lado muito importante de se observar, tá? Mas, por outro lado, existe uma outra onda que vem vindo cada vez mais forte, que é a onda da transcendência, né? Então, nós já estamos realmente observando esse movimento evolutivo que nos leva a transcender o que essa matéria procura fixar para a gente como se fosse uma verdade absoluta, né? Então, nós vemos a ciência brigando hoje, em vários aspectos, contra a evolução, né, da parte espiritual. Então, nós vemos isso acontecendo, tá? Então, existe aí uma briga acirrada entre esses dois aspectos da nossa sociedade e do tempo em que nós estamos vivendo. Justamente porque nós estamos vivendo nesse tempo de transição planetária. O próprio nome já diz, planetária. Isso significa algo muito importante que nós precisamos observar. Se é transição planetária, isso significa que o planeta mesmo, em si só, ele está evoluindo. E o que acontece quando uma pessoa, uma consciência evolui, ou qualquer coisa evolui? Quando nós evoluímos, nós necessariamente vamos ficando cada vez mais sutis. E o que seria isso? Nós vamos perdendo os aspectos mais densos do nosso ser. Então, todas aquelas emoções tóxicas, atitudes tóxicas, pensamentos
inadequados mesmo, porque eles vão fazendo com que a nossa vida fique pesada, literalmente falando, né? Todo esse universo de emoções desencontradas, desequilibradas, pensamentos que vão se formando na nossa aura mental e que vão formando essas formas pensamento que vão bloqueando, né, esse nosso chakra que nós temos aqui no topo da cabeça, que é o chakra que nos permite sentir as energias superiores, as energias dos espíritos elevados, né? Então, nós vamos bloqueando tudo isso e vamos ficando cada vez mais densos, tá? Vamos pensar num exemplo, o Chico Xavier, por exemplo. Vamos pensar em nós e o Chico Xavier. Chico Xavier era uma pessoa de um coração gigantesco e com uma nobreza de espírito que não temos nem palavras. Basta a gente ver aquilo que ele fez aqui na Terra, né? E aí vejamos nós com os nossos aspectos, né? Os nossos aspectos emocionais, a nossa agressividade, muitas vezes, a nossa incompreensão do outro em relação ao outro, né? As nossas mágoas, os nossos melindres. Será que Chico Xavier, ele nutria tudo isso? Sabemos que não. Então, ele era um ser calmo e tranquilo, mas o espírito dele era assim. Então, ele era um espírito sutil, na verdade, um espírito sutil encarnado, um espírito elevado. Nós estamos muito mais densos, energeticamente falando, do que o Chico Xavier. Então, vamos pensar no seguinte: Chico Xavier evoluiu até esse ponto, nós evoluímos até esse que nós nos encontramos hoje, vamos dizer assim. Então, a grande massa está num determinado ponto da evolução. Chico Xavier já está num ponto mais adiantado. Não porque ele seja melhor, porque todos nós vamos evoluir. É uma necessidade do espírito. Então, o espírito dele já chegou até ali. E o nosso também vai chegar. Porém, vamos agora pensar no planeta. O planeta está evoluindo, certo? O planeta também está ficando mais sutil. Da mesma forma que o Chico Xavier ficou sutil ali, e nós estamos mais densos aqui, a mesma coisa com o planeta. Ele também não vai ficar desse jeito eternamente, não. Ele vai também se sutilizar. Então, o nível energético do planeta vai se sutilizar. Então, se nós não corrermos para olhar para o nosso autoconhecimento, o que vai acontecer? Nós não vamos acompanhar a evolução do planeta mesmo, que está ficando sutil. E se nós não conseguimos energeticamente ficar aqui no planeta, o que vai acontecer em plena transição planetária? O que será que nós estamos ouvindo através da própria doutrina espírita que vai acontecer com os espíritos encarnados ou desencarnados que não se adequarem à nova energia desse planeta, essa energia mais sutil que está se formando? Deixo a resposta para que cada um formule aí, né, em suas análises mentais, tá bom? Então, nós estamos passando por um processo natural evolutivo, todos nós. Então, não é à toa, não é nenhum acaso que agora está ocorrendo essa onda de conhecimentos, né, relativos à nossa emoção, às nossas emoções, à melhoria disso, tá? Ao tratamento disso, né? Então, olha, Jesus, até a Sandra falou que de quinta nós temos o evangelho, e quinta justamente, a quinta passada, não dessa semana, na semana retrasada, né? Então, nós fizemos um evangelho muito interessante, que falava justamente sobre isso. Então, falava assim, olha, bem-aventurados os mansos de coração, porque eles herdarão a terra. Olha, agora que eu fui entender isso, mansos de coração, será que é ser bobo? Será que Jesus quis dizer isso? Ó, sejam bobos, que só vocês que vão ser os herdeiros da terra. Será que é isso que ele quis dizer? Com certeza não.
Então, Jesus estava lá na frente, ele estava vendo muito adiante. Mas ele jogou lá a real para nós. O que é ser manso de coração? Vamos acalmar as nossas emoções. Vamos entender o que está acontecendo, por que nós somos tão agressivos, por que nós não compreendemos as pessoas, por que nós não aceitamos. Ora, porque eu tenho baixa autoestima, porque eu tenho insegurança, porque eu não acredito em mim, porque eu desconfio de todo mundo, porque eu não confio em mim mesma. Tudo isso leva a nós mesmos a termos energias densas, que vão empacando a nossa evolução. Então, a gente não consegue caminhar adiante, a gente está sempre empacado com essas emoções que vão gerando ações aqui e agora, no nosso dia a dia, e que vão impactando a nossa vida, e inclusive prejudicando outras pessoas que estão à nossa volta. Então, se nós tratarmos de mudar tudo isso, nós seremos esses mansos aí que ele está falando, os mansos de coração, estaremos mais, energeticamente falando, mais sutis, porque quem não produz ira, quem não produz raiva, rancor, que são energias densas, muito densas, é mais sutil, então, quem não produz esse tipo de emoção. Não é? Mas e agora? Como a gente faz para produzir esse outro tipo de emoção? Né? Então, fica bem claro, por que nós herdaremos a terra se nós formos mansos? Fica claro, não fica? Então, nós precisamos entrar em contato com as nossas dores. Tá? Esse é o primeiro passo que nós temos que fazer nas nossas vidas. Se a gente não entrar em contato com as nossas dores, nós não vamos conseguir avançar. Sabe-se lá quantas e quantas vidas nós estamos aí marcando passo. Vai saber há quanto tempo nós estamos marcando passo, fazendo as mesmas e mesmas coisas. Chegou o momento agora, não tem mais tempo. Agora o planeta está ficando mais sutil. Por isso que muitos aí da doutrina, muitos espiritualistas, né, que trazem conteúdos e literaturas, falam que agora é a última chance, é a última oportunidade. Não temos mais tempo. É hora de, arregaçar as manguinhas e começar a trabalhar. Agora, de que jeito que nós vamos fazer isso? Então, a irmã Cidufo, que é uma autora espiritual, tá? Da doutrina espírita mesmo, através do livro Reforma Íntima Sem Martírio, ela fala o seguinte: quando iniciamos nosso trabalho de renovação interna, travamos uma batalha entre o ego e a consciência. Esse é o problema, né? Essa é a grande dificuldade que nós vamos encontrar nesse novo caminho que agora nós decidimos seguir. Poxa, eu quero melhorar isso. Mas como? Como vou fazer? O único jeito é olhar para essas questões minhas. Porém, eu tenho um ego. Eu tenho um ego de um lado e eu tenho o meu espírito, a minha consciência divina do outro. Esses dois vão lutar agora. Por quê? Justamente porque eu decidi encarar. Existem muitas coisas que estão fora de lugar na minha vida. Quando eu falo minha vida, eu estou dizendo a nossa. Minha e a de todos nós. Porque cada um de nós tem coisas para resolver nas nossas vidas. Eu aposto que todo mundo aqui, porque não é possível. Nós não somos um Chico Xavier. Não. Então, nós temos coisas para resolver. Certo? Então, nós vamos ter agora uma luta com o ego. Por quê? Porque nós temos um compromisso com a sociedade. Começo de assunto, né? Nós temos um compromisso com a sociedade. Nós temos que ser bem vistos. Ainda. Precisamos muito disso. Não é verdade? Se eu ouvir o meu espírito, poxa, mas eu posso não me dar tão bem
né? Pode ser que o meu espírito, ele queira coisas que, poxa, nossa, mas esse outro caminho aqui é muito, muito mais promissor. Promissor para quê? Para minha vida material, para os meus objetivos materiais, para eu ficar, sei lá, sendo observada pela sociedade, para que eu seja aceita. Enfim, uma infinidade de motivos que a gente tem muitas vezes para não escolher o caminho do espírito. E qual é o caminho do espírito? Qual é esse caminho? É ficar numa igreja? É ficar dentro de um centro espírita? É ficar rezando o tempo todo? Não. Isso, a parte religiosa, é muito importante. Cada um tem a sua forma de ver a religião, tem a sua religiosidade. Para muitos, assistir uma palestra, isso é muito bom. Para outros, ir numa igreja é muito bom. E, enfim, tem uma série de formas que as pessoas vão praticar a sua espiritualidade. Mas não é disso que eu estou falando. Não se trata de espiritualidade através de religião. Se trata de um religare. Agora, nós queremos ouvir nosso espírito. Porque vamos pensar na nossa programação reencarnatória. Será que, quando nós fizermos lá, junto com os mentores, né, se nós tivermos a sorte de poder participar nisso, vamos supor que a gente teve a sorte de participar do planejamento da nossa programação reencarnatória. Aí fomos lá conversando com os mentores, tá? Olha, para você trabalhar essa questão, então você vai nascer nessa família, tá? Mas você vai lá para a Terra e você vai ser rico, você vai trabalhar e ser muito famoso, ganhar muito dinheiro, né, com o seu trabalho, todos vão te olhar, é para isso que você vai lá, para isso que você vai na Terra. Você vai para ser rico, para ter uma profissão que todo mundo vai até te invejar, você vai ter uma família maravilhosa, incrível, é para isso que você vai lá, tá? Então, vamos lá. Eu aposto que não foi isso que a gente combinou. Não foi. Será que é isso? Porque, pensem bem, quais são os nossos maiores objetivos? Cada um pensando por si só. O que a gente quer? Será que a gente pensa assim, olha, eu vim aqui para a Terra para resolver esse meu problema de agressividade. É para isso que eu vim aqui na Terra. Ah, tudo bem. Então, puxa, eu sinto uma vontade de ser professora, uma vontade enorme. É lá, porque vocês podem observar, vontade vem de dentro, é aquele prazer. Eu tenho que ser professor, eu tenho que ser professora. Por quê? Porque é lá, sendo professor, sendo professora, que eu vou exercitar a minha agressividade. Eu vou exercitar ali, eu não posso ser agressiva com criança. Eu vou ter que cuidar disso. Eu vou ter que lapidar o meu espírito. Só que aí vem o ego. Ah, mas ser professor não dá muito dinheiro. Olha aí, eu venho de uma família que tem dinheiro, eu estudei, eu posso estudar para ser médica. Ah, mas médico ganha muito bem. Ah, eu não gosto muito, mas eu vou ser médico. Ah, porque médico é muito rentável. E também tem a questão da sociedade, né? Ser médico também vai me dar um outro status. E aí eu amo ser professor, mas eu não vou. Eu não vou de jeito nenhum. Porque eu escolho o lado que vai me dar mais vantagens. Mas de que forma que eu estou olhando? Com o que eu estou olhando? Eu estou olhando com a minha mente racional, com o meu ego. O meu ego está decidindo por mim. Esse é o problema. Aí eu passo a fazer algo que eu não amo fazer. Por quê? Por dinheiro, por status, seja lá pelo que for. Não adianta. Eu vou trabalhar ali o que eu preciso trabalhar? Não sei. Infeliz eu vou ser.
Isso é certeza. Eu vou ser infeliz. Talvez eu seja uma péssima médica, porque eu não gosto do que eu faço. Então, é disso que eu estou falando, né? Nós precisamos, é isso que a irmã Sidufo fala, nós precisamos trabalhar o nosso ego. O ego, ele é importante. Sem ele, não tem como. Uma vez encarnados, nós temos ego, não tem como. Ele nos traz o nosso senso de individualidade, né? De sermos alguém, de nos reconhecermos como alguém. O ego é necessário, ele não pode ser desfeito. Então, não se trata de vencer o ego, se trata de fazer com que o ego cumpra a função dele. O espírito escolhe, não é o ego que escolhe, é o espírito. É isso que nós viemos fazer aqui. Nós não viemos aqui para ser ricos, para ser famosos, para conquistar grandes coisas, para que todos nos invejem. Nós não viemos aqui para isso. O espírito não quer isso. O nosso espírito quer ir para frente, evoluir de verdade. Ele quer parar de ficar marcando passo e de perder mais uma encarnação. É isso que o espírito quer. O nosso espírito, ele quer ser livre. E enquanto a gente estiver aprisionado na matéria, provavelmente nós não teremos mais tempo de ficar aqui. Nós não herdaremos a terra. Ponto. Os mansos de coração vão herdar a terra. Nós não seremos mansos de coração. Porque se a gente é infeliz, se a gente não gosta do que faz, a gente vai gerar mágoa, raiva, não aceitação. Aliás, aceitação é outra coisa que eu preciso falar. É o próximo capítulo aqui. Nós precisamos cuidar da nossa aceitação. Porque o que acontece? Nós fazemos tudo aquilo que o espírito não quer. Poucas vezes a gente segue o nosso espírito. Basta observar. Observamos a nossa vida. Eu mesma já observei muito na minha vida. Já consegui retirar várias coisas que meu espírito não queria. E enquanto eu estava lá fazendo coisas que o meu ego queria, eu era infeliz. A partir do momento que eu tive a bênção de receber certas informações como essas que eu estou passando, a minha vida começou a mudar de verdade. E hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa feliz. Eu faço o que eu amo fazer. Muitas vezes nós não vamos poder tirar aquilo que não é o que o espírito quer de uma hora para outra. Porém, nós temos que ir construindo aquilo que nós queremos. Existe uma construção a ser feita. A gente não pode simplesmente, sei lá, jogar a toalha e deixar lá. Desistir da vida, sabe? Ai, deixa eu fazer isso mesmo. Ai, não, vai dar muito trabalho ir atrás daquele outro. Então, gente, a vida é uma eterna movimentação energética. A nossa vida é pura energia. E nós mesmos somos feitos de energia. Nós não nascemos para ficar parados. Nós estamos em completo e eterno movimento o tempo todo, movimentando a nossa vida. A gente precisa fazer acontecer. Mas nós não vamos fazer acontecer coisas que a gente não ama. Isso é a mesma coisa que andar em círculos ali. Você fica andando em círculos, não vai para lugar nenhum. Nós queremos ir para a nossa evolução, a gente tem que sentar ali naquele banquinho do nosso espírito ali e seguir com ele, e vamos embora. Vamos com ele. Ele sabe, o nosso espírito sabe o que a gente precisa, tá? Mas para isso, nós vamos ter que vencer alguns obstáculos que nós mesmos criamos, tá bom? Então, um deles é a não aceitação das coisas. Esse é um grande problema. A não aceitação das coisas, ela gera outras emoções que são muito densas e muito prejudiciais a nós.
Quando eu não aceito algo, emoções que podem ser geradas, a raiva, né? A revolta, que mais? A baixa autoestima, tristeza, crenças limitantes que começam a surgir e começam a empacar o meu crescimento, e uma série de outras emoções que vão sendo originadas a partir do momento que eu não aceito algo. Melindres, por exemplo, revoltas, né? Quando eu não aceito algo, eu luto contra isso. Mas existem coisas que precisam acontecer, nós queiramos ou não. Existem coisas que estão aí porque precisa ser assim. Nem sempre nós vamos ter as respostas de tudo o que a gente tem para perguntar, né? Nós temos várias perguntas, mas a gente não vai ter todas as respostas, não é verdade? Então, a doutrina espírita, ela já vem falando da reforma íntima há muito tempo. Só que a reforma íntima, ela precisa ser feita com o autoconhecimento. Se eu não tenho autoconhecimento, eu não vou fazer reforma íntima. Não tem jeito. Por quê? Se eu não compreendo por que eu sou uma pessoa agressiva, por exemplo, não compreendo, tá? Então vamos lá. Eu só vou fazer a reforma íntima. Aí eu aprendi que eu não posso ser agressiva, que eu tenho que ser calma com as pessoas, gentil com as pessoas, e aquela história toda. Ok, quero fazer minha reforma íntima. Aí é incrível, né? Porque o universo, ele é uma coisa impressionante, né? Quando a gente resolve finalmente, agora sim, agora vai, né? Mas aí vem a primeira pessoa, pisa lá na nossa unha encravada, aí a gente quer gritar, né? Quer ir atrás, quer, né? Mas aí a gente prometeu fazer a reforma íntima e nós não podemos ser agressivos. Que esse é o nosso probleminha, né? Que a gente tem que resolver. E vai. Aí a gente conta até 30, vamos se acalmando. Ótimo. Aí vamos seguindo. Olha, consegui. Aí vem a outra coisa que acontece. Acontece um evento aí. Que tira a gente do sério. Mas eu não posso. Opa, eu vou abafando. Eu não posso. Certo? E fico lá. Aí vem uma outra pessoa e tchum, pronto. Porque é assim, né? Quando a gente não quer, aparece vários para provocar. É impressionante. Podem observar. E aí a coisa vai acontecendo. E você vai abafando. E aí vem outro, aí acontece outra coisa, você vai abafando. Vocês percebem que não está sendo trabalhado esse ponto nosso que precisa ser trabalhado, ele não está sendo trabalhado? O fato de eu abafar isso, de eu fazer de conta que não existe, não resolve esse problema? Não resolve. Aí vem um coitadinho ali, aquele que nunca mexeu com a gente. Nunca. E é uma pessoa, assim, maravilhosa. Vem, de repente, nem tinha intenção nenhuma, fala alguma coisinha, eu entendi atravessado. Porque agora eu tô assim, nossa, nervo puro, né? Que eu já abafei tanto. Aí esse coitado leva. Porque aí eu estourei. E aí eu acabo com esse coitado. Todos aqueles, sei lá, 30 que eu segurei, que eu abafei, vêm todos de uma vez. De volta. Porque não tem jeito. Eu preciso trabalhar isso, tá? Então, outro problema, né? Outra questão. Como nós vamos trabalhar isso? Que jeito? Então, primeira coisa, reconhecer o fato que nós temos algumas questões para serem trabalhadas e reconhecer quais são elas. Não é difícil, porque nós estamos o tempo todo tendo ações que revelam quais são as questões que nós precisamos equilibrar. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa fazer, ter essa noção que nós temos que equilibrar, certo? E observar quais são as nossas tendências que estão mais marcantes e que estão prejudicando mais a nossa vida. Detectar esses pontos. Não querer resolver tudo de uma vez. Detecta os principais. E aí vai um por vez.
Porque nós temos que descobrir a origem disso. O que faz eu ser essa pessoa agressiva? O que faz eu ser uma pessoa egoísta? O que faz eu ser incompreensiva? Não compreendo as pessoas. O que faz eu julgar todo mundo? Eu julgo. Todas essas questões, elas precisam precisamos descobrir a origem, o que faz com que eu seja assim. Porque enquanto eu não descobrir qual é a origem disso, eu não tenho como resolver esse problema, tá? Aí, lógico, para que existem terapias? Terapeutas existem para isso. Psicólogos, né? Porém, lógico, encontramos um outro problema. Nem todos podem arcar com o preço e pagar um terapeuta, um psicólogo, essas sessões. Nem todos conseguem. E o que a gente faz então? Olha, por muito tempo mesmo, eu estive nessa busca. Não fui em psicólogo, não fui em terapeuta, tá? Embora eu acredite assim, que se você tem condições, vá. Se você tem condições, vá, porque é muito importante. E essa ajuda pode fazer com que você consiga descobrir as coisas em você mais rapidamente. Então, se você tem essas condições, vá. Terapeuta, psicólogo, todos esses profissionais que estão aí para ajudar a consciência, a nossa consciência, a melhorar nosso estado de consciência, tá? Eles não são profissionais que é só para pessoas que têm, eu tenho um probleminha, vai lá. Não, nada disso. Eles são ferramentas para nossa melhoria, tá? Eles também fazem parte dessa onda de evolução que está aí, então existem todos os recursos. Agora, há muito e muito tempo, eu fui nessa busca. Eu ia atrás de livros para ler, eu via palestra, eu ia no centro espírita lá em busca disso, eu pegava os livros que eu não conhecia. Se eu falar para vocês que eu era uma evangélica, não sei nem se vocês vão acreditar, mas eu era evangélica. E eu não encontrava as respostas. Lá no centro espírita, na doutrina espírita, com Allan Kardec, eu ia lá, lia os livros, eu quase comia aqueles livros, porque eles estavam me dando muitas respostas. Você vai lá na série psicológica da Joana de Ângeles, vai lá na Irmã Cidufo, Reforma Íntima Sem Martírio. Gente, é um banho de informação. Vai em palestra, vai atrás, vai em busca disso. Medita nisso. Se você quer descobrir qual é a origem de uma questão sua que está sempre vindo à tona, vá em busca. Senta, fecha os olhos, pede para os mentores te ajudarem a descobrir. As respostas vêm, gente. Elas vieram para mim. Se vieram para mim, vão vir para qualquer um de vocês. E você vai construindo. Quando a gente está na busca sincera, né? Então, a hora que vem alguém e pisa lá na sua unha encravada e você quer ser agressivo, você fala para você mesmo: poxa, mas eu sei que tem eu que sou o problema, não é o outro. Ele não tem o problema. Quem tem problema sou eu, porque quem está se irritando sou eu. Então, eu não quero mais ser assim, porque ser assim vai me fazer ficar denso. Eu quero evoluir, eu quero ir nessa corrente. Olha, isso é muito maior. Para que eu vou ficar aqui nessa mediocridade? Se eu posso melhorar? Sabe? Conversa com você mesmo, vai falando para você, olha, podemos ter um futuro muito melhor. Nós vamos construir um futuro. Conversa com você. Ajuda o seu espírito quer. E o nosso ego, ele precisa ajudar o espírito a chegar lá. Essa é a função do ego. Essa é a função da nossa mente racional. Nós não temos que usar a mente racional para descobrir formas de ter caminhos mais curtos. Para que isso? Caminhos curtos.
Às vezes é lá no mais longo que eu vou aprender. É lá que se encontra a minha evolução. Aí não, a mente racional é assim mesmo. A mente racional, ela vai escolher o caminho mais curto, o caminho já conhecido. É assim que funciona a nossa razão. E se nós formos atrás da nossa razão nesse sentido, nós vamos ficar parados, porque a nossa razão não é a nossa mente espiritual que sabe das coisas, tá? Então, nós temos aqui, quando eu não entendo algo, tá? Eu vou até dar um exemplo que é interessante. Talvez até alguém possa se sintonizar com esse exemplo. Vamos supor que eu sou, assim, uma pessoa que trabalha muito, honesta, né? Poxa, eu vivo me esforçando, faço tudo de bom, tudo que eu posso fazer, até ajudo pessoas, tá? Mas isso tudo assim, porque eu quero, eu gosto, eu acredito nisso, e vou e faço, né? Não passo ninguém para trás, e tô sempre com um monte de dificuldades. As dificuldades acontecem, né? Não tá tão fácil, eu não consigo, né, ter, assim, grandes somas de dinheiro, por exemplo, é tudo muito difícil, mas eu vou em frente e tal. Aí eu olho aquele outro que, poxa, eu conheço aquele outro ali, né, eu já vi aquele outro lá no estacionamento do mercado, e aí teve alguém que entrou na vaga na frente dele, poxa, ele ficou muito bravo. Quando a pessoa saiu do carro, ele foi lá e riscou o carro. Horrível isso, né? Vamos supor que essa mesma pessoa, esse outro aí, ganha muito dinheiro. Puxa, tudo que ele faz dá muito dinheiro, ele não passa necessidade. Aí você fica, nossa, mas cadê a justiça? Nossa, mas e agora? Tá vendo? A não aceitação. Não aceitação da sua situação, que não tem nada a ver com a dele. Você é você, então a gente tem esse costume. Eu olho no outro e me comparo com esse outro. Eu não posso me comparar com ninguém. A minha história de espírito é uma, a do outro é do outro, tá? E nem sempre o ter muito dinheiro significa ter muitas oportunidades. Será que a oportunidade só vem em forma de flores e coisas lindas e maravilhosas? Será que a oportunidade só vem dessa forma? Será mesmo, né? Então tem aqui, ó, nos Salmos que eu fui pegar, a palavra de Jesus que diz o seguinte: feliz o homem que põe a sua confiança em Deus. Porque nós não temos respostas, né? Nós temos ali uma situação que a gente não aceita, mas que tal a gente mudar essa forma de ver? Será que não é melhor se a gente mudar essa forma de ver? Começar a trabalhar essa nossa aceitação? Poxa, se eu não tenho respostas, né, para o fato de eu faço tudo certinho, entre aspas, né? Teoricamente, sim. Mas aquele outro lá, poxa, a gente tá vendo o que ele tá fazendo, né? E ele tá lá, rios de dinheiro. Tudo dá certo para aquele outro ali. Mesmo ele fazendo tudo o que ele faz. Você não entende, fica meio assim, né? Poxa, cadê a justiça? Não é verdade? Agora eu vou falar o seguinte: nós não temos Deus aqui conosco? Deus não está conosco? Será que Deus faria isso com a gente? Daria para um e não daria para o outro? Então, o problema é que nós estamos sempre vendo segundo um ponto de vista materialista. Essa é a questão. Se nós vermos no ponto de vista materialista, nós não vamos entender mesmo. Não dá para entender. Não é verdade? Quem vai entender um negócio desse? Não dá. Lógico que você vai achar que existe muita injustiça. Agora, e se você ver por um outro ponto de vista? Quem será que tem realmente as oportunidades em certos casos, né? Tem uma outra parte aqui que eu peguei, que Jesus disse: olhem só, em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus.
E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Isso foi dito em Mateus, né? Então, o que isso nos faz pensar? Que a gente não pode ser rico? Que ser rico é ruim? Vamos ser pobre? É isso? Que é melhor ser pobre? Não, vamos vestir as sandálias, né? Da humildade? Vamos ficar pobres mesmo? Será que é isso que ele quis dizer? Não. Na verdade, nós temos uma grande oportunidade. A nós está vindo muitas vezes a oportunidade de ter grandes obstáculos para que a gente possa vencer, não é verdade? O fato de vencer os obstáculos é justamente isso que vai fazer com que o nosso espírito seja lapidado. E qual é o objetivo do espírito? Ter dinheiro? Não, ter dinheiro é muito legal, não é? Quem não gosta de ter dinheiro? Quem não quer ter dinheiro? Porém, muitas vezes, por mais que a gente faça, né, não nos falta nada, mas a gente nunca fica aquela pessoa super rica, não é verdade? Por quê? Porque nós temos algo a aprender naquele caminho ali. É ali. A partir do momento que a gente vencer esse obstáculo que está ali, tudo começa a mudar. Porque aí a gente vai para a próxima. E a próxima a gente não sabe qual será. Não é verdade? Então, aí entra o início da nossa aceitação. A gente começa a aceitar que, poxa, eu não tenho tanta sorte, né, entre aspas, como aquele outro lá, mas olha quanta coisa eu estou aprendendo aqui. E se eu não tivesse tudo isso aqui, eu seria quem eu sou hoje? Será? Né? Então, aquele outro, ele pode estar com uma grande dificuldade de lidar com todo esse dinheiro que ele ganha. Pode ser que ele veio aqui no planeta Terra para aprender a lidar com o dinheiro de uma forma sadia. Ele recebeu oportunidade, ele está aproveitando, será? Passando a perna no outro. Quem será que está aproveitando mais nesse momento? E nós? Será que nós, com a riqueza na mão, com o dinheiro na mão, como será que a gente iria agir? Vai saber, com muito dinheiro na mão. Nós precisamos aprender a ter dinheiro. Ter dinheiro não é o problema. O problema somos nós. O que nós fazemos com o dinheiro? Dinheiro é maravilhoso, mas nós não podemos ser escravos do dinheiro e achar que ele é tudo que a gente vai ter na vida. Esse é o nosso objetivo de espírito. Passamos por cima do nosso maior sonho íntimo só por causa de ter dinheiro. Não é verdade? O medo. Medo é outra emoção que nos paralisa. Por que a gente tem medo? Então, a palestra de hoje é justamente isso. Dizer a importância do autoconhecimento. O que isso pode fazer com a nossa vida? Nada é ruim. Nós é que precisamos saber lidar com aquilo que vem até a nossa vida. Pode ser que eu tenha que aprender a lidar com situações difíceis e sair ilesa das situações difíceis, e sair forte. Pode ser que eu tenha que construir novos caminhos e conseguir isso e vencer. O que é mais importante? Ganhar dinheiro, que é o resultado final, ou esse trajeto de aprendizado? Então, para o espírito, o que importa é o trajeto. É isso que importa. Sim, a gente pega o troféu no final do trajeto, mas o espírito quer mais. Aí ele vai para outro desafio, e outro e outro. Então, estamos com os nossos desafios hoje, né? A sugestão é que todos nós olhemos para os nossos desafios de hoje e tentamos formar um plano para que nós possamos, então, trabalhar essas questões que estão empacando um pouco a nossa vida.
Então, o objetivo é esse do autoconhecimento, fazer esse mergulho interior, amarmos as nossas sombras. Vocês tenham uma outra coisa em mente. Não vamos destruir as sombras, eliminar as sombras. Não existe isso. Nós somos feitos de sombra e de luz. Se eu tenho só sombra se manifestando, estou em desequilíbrio. Se eu tenho só luz aqui se manifestando, estou em desequilíbrio. Se eu tenho os dois juntos em equilíbrio, eu estou bem. Então, o nosso objetivo não é jogar fora a nossa agressividade, é educar a nossa agressividade. A agressividade, ela pode ser importante em outros aspectos da nossa vida, não de atacar as pessoas, mas sabe aquela agressividade de ir para cima, de fazer as coisas com coragem? É esse espírito da coisa, sabe? Tudo tem o seu porquê. Todas as emoções, elas precisam estar equilibradas. E esse é o nosso objetivo, equilibrar as nossas emoções e buscar caminhos. Vai ser fácil encontrar? Não tanto. Muitas vezes vai ser um pouco difícil, mas nós temos que ser fortes e confiar em Deus, né? Então, aí vem aquela mensagem, deixa eu procurar ela de novo aqui, ó. Feliz o homem que põe sua confiança em Deus. Deus não vai querer o nosso mal. Então, se Deus está comigo e quer o meu bem, e eu estou fazendo as coisas que eu preciso fazer, eu estou em busca da minha autodescoberta, eu estou em busca disso. Poxa, eu posso não ter as respostas agora, mas eu tenho certeza que tudo que está acontecendo comigo é porque precisa acontecer. Aí entra a confiança em Deus. Eu confio em Deus. Horas, que cristã sou eu, né? Que é devota da espiritualidade, das energias sutis, sei lá mais o que, sou eu, se eu nem confio em Deus. Não confio. Por que eu tenho que me revoltar? Para quê? Se eu confio em Deus. Então a gente vai em frente, vai fazendo e cai, levanta de novo, cai, levanta de novo. Porque a gente confia em Deus, a gente sabe que Ele está fazendo o que precisa ser feito na nossa vida, simplesmente porque Ele está aqui conosco, em todas as nossas células, em todo o nosso ser. Deus está conosco em todos os momentos. Não tem essa, olha, Deus vai ver, Deus está lá e eu tô aqui, ó, Deus está vendo, hein? Deixa eu ver se eu me escondo para ver se Ele não está vendo eu fazer essas besteiras aqui, né? Só que não. Deus está aqui agora, nesse momento, nas minhas células, no meu olho, na minha boca, em todos os lados. Ele está vendo, ouvindo, sentindo tudo que eu sinto. Eu não vou enganar a Deus. Se eu não engano nem os espíritos, né? A comunidade extrafísica, eu não engano, né? Porque eu posso estar aqui rindo para vocês, mas eu sou terrível. Eles estão vendo a minha energia, porque energia é o nosso RG. Lá no plano astral, nos planos extrafísicos, a nossa energia é o nosso RG. Aqui, a gente pode até enganar, mas os espíritos a gente não engana. Se nem enganamos os espíritos, quanto dirá a Deus? Então, a sugestão é essa. Vamos buscar a aceitação das coisas e buscar o entendimento. Não é aquela coisa passiva. A fé, como dizia Allan Kardec, a fé precisa ser raciocinada. Nós vamos buscar os porquês. No momento que pudermos saber os porquês, esses porquês virão. Vamos erguer nossas mangas e buscar formas de nos trabalhar, nos tratar. Porque esse autotratamento é o auto-amor que a gente precisa. A gente quer dar amor para as pessoas, fazer o bem para as pessoas, né? Mas a gente é péssimo com a gente mesmo. Nós precisamos nos amar. Essa é outra regra importante na nossa vida, tá bom?
Então, eu acho que já deu o tempo, e agora, deixa eu ver que horas são aqui, peraí. Então agora eu posso abrir para perguntas, se